Bom, e os sionistas eles acumularam novas derrotas lá em Jenin nesta madrugada. Só cresce a frustração da cúpula sionista em Israel. E apesar de gastar rios de dinheiro para militarizar até os dentes o seu enclave, eles não podem, ainda assim, vencer o povo palestino. Triste destino dos senhores sionistas e do imperialismo Yankee, que diante do genocídio contra o povo palestino só cresce a solidariedade internacionalista em relação à resistência nacional palestina. E no Brasil isso tem causado agitação dos sionistas por criminalizar a luta do povo palestino, e aqui no Rio de Janeiro eles já acusam pichações que exclamam Palestina triunfará como manifestações de antissemitismo. Enfim, podem os senhores reacionários sionistas espernearem, pois não poderão vencer a resistência nacional palestina. Bom, e diante dessa situação, a gente traz aqui no início do nosso programa o historiador e o criador, fundador do canal Rompendo com Velhas Ideias, que trata de questões acerca do marxismo, o João Pedro Fragoso. Então a gente chama aqui o companheiro para poder participar do nosso programa. Saudações de Nova Democracia, companheiro, muito obrigada por aceitar o convite. Saudações, companheira. Eu que agradeço. Saudar, né, a todo o jornal Nova Democracia. Acompanho o jornal desde 2016, então para mim é uma grande honra estar aqui, né, conversando com os companheiros. Sempre ressaltar, né, a importância desse instrumento para a politização, né, das massas, para a politização de todo mundo. É de fato muito importante. Agradeço o convite e espero que possamos aí ajudar a esclarecer e elucidar melhor a questão sobre a Palestina. Com certeza. Inclusive, a primeira questão que a gente traz aqui para você hoje elucidar aqui no nosso programa, os nossos espectadores também, é sobre a questão histórica do recorte ali do território palestino e a fundação do Estado sionista de Israel. Então, se você puder explicar como é que fica contextualizada a questão histórica da Palestina, a gente te agradece muito. Bom, a Palestina ela é uma terra milenar, né? Ela tem mais de 5.000 anos de história. Já se habitaram lá inúmeros povos dos mais diversos tipos. E mais nos últimos séculos, né, mais recentemente, se constituíram-se lá principalmente os povos, né, os árabes palestinos que lá viviam, né, Uhum. inclusive com certa variedade religiosa, mas principalmente muçulmanos, mas também com cristãos e demais religiões, e também judeus palestinos, né? Ainda que eles fossem, vamos botar aqui no século XIX, fossem uma minoria se comparado com os árabes, mas eles representavam ali 10 mil judeus palestinos que lá viviam. E bom, o que é fundamental da gente tirar dessa longa história, né, e mais particularmente desses últimos séculos? É que as diversas etnias que ali viviam, os diversos povos que ali conviviam antes da fundação do Estado de Israel, eles viviam numa relação que pode-se dizer que era harmoniosa. Era uma relação que não existem muitos registros, eu particularmente não cheguei a encontrar registros de conflitos violentos entre judeus palestinos, árabes palestinos, podem ter acontecido, mas de fato eram muito poucos. Eles viviam ali numa relação pacífica, coloquemos assim. E bom, tudo isso vai começar a mudar com o surgimento no século XIX do que foi a ideologia sionista. Né? O que é o sionismo? O sionismo é essa ideologia, né, essa linha política que coloca a necessidade para o povo judeu do retorno de todo o povo judeu ao redor do mundo para a assim chamada Terra Prometida, para a terra que seria a Terra de Israel ou propriamente a Palestina, né, corretamente falando. Isso não era uma ideia popular entre os judeus na época, na verdade, a maior parte dos judeus não aceitavam isso, justamente porque há Uhum. um outro entendimento anteriormente a esse período. Mas o sionismo vai começar a ser criado ali e vai se constituir como uma ideologia que vai ser bastante apoiado e vai representar os interesses de setores da burguesia imperialista, particularmente da burguesia imperialista na Europa. Isso fica muito visível, principalmente nas atas dos discursos do primeiro Congresso Mundial Sionista. E bom, o que os sionistas vão fazer nessa época? Eles vão iniciar a colonização judaica da Palestina. Então, levando os judeus novamente da Europa para a Palestina e lá estabelecendo seus assentamentos.
Já nessa época, ficou visível uma questão muito importante, que era o sectarismo por parte daqueles judeus sionistas em relação aos árabes palestinos que lá viviam. Eles não aceitavam conviver com eles não comercializavam com eles, e basicamente se inicia ali uma relação uma relação segregacionista, né, que vai se desenvolver posteriormente com Israel. Isso também, né, representava o interesse da burguesia imperialista, justamente porque era o interesse de expulsar os judeus da Europa, né, Uhum. seguindo aquela lógica chauvinista, nacionalista, né, das burguesias europeias de querer do antissemitismo propriamente, né. Bom, após a primeira, na época, né, quem governava a Palestina era o Império Otomano, o Império Turco Otomano, que era um império reacionário, né. Após a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano vai cair, vai se dissolver. Não houve houve muita luta por manter ele por parte dos povos, das massas, porque era, como eu falei, um império reacionário. Mas após esse período vai se estabelecer na região um mandato britânico, né? A Inglaterra vai passar a governar a Palestina e, seguindo os interesses da burguesia inglesa, vai começar, a burguesia monopolista inglesa, vai começar a estimular a colonização sionista no território. Então, nesse período, vai começar a aumentar muito o número dos assentamentos, dos kibbutz e tudo mais, que, ressaltando novamente, viviam naquela visão segregacionista em relação aos árabes. Vão ser criados, inclusive, principalmente a partir dos anos 30, organizações israelitas paramilitares que vão. Israelitas não, porque Israel não existia, mas organizações sionistas paramilitares que vão começar a cometer massacres, né, e ataques aos palestinos, né, inclusive expulsá-los de suas casas para tomar, né, o controle de suas terras. Nessa época também vai ter a Grande Revolta Árabe de 1936, que vai ser uma grande revolta contra tanto o imperialismo britânico, tanto quanto contra o sionismo, que vai mostrar justamente, né, as bases do que seria a resistência nacional palestina posteriormente. Bom, com a Segunda Guerra Mundial, aqui eu estou resumindo vários tópicos, né, mas com a Segunda Guerra Uhum. Mundial vai se ter o crime, né, do Holocausto nazista contra contra o povo judeu na Europa, né, principalmente o crime ali da burguesia, principalmente, né, da Alemanha, que vai trazer à tona, né, a comoção internacional da necessidade de se ter um território para o povo judeu, de se ter a constituição de um Estado para o povo judeu. E, nesse período, vai se ter a virada, no caso, da aceitação do povo judeu por voltar à Palestina, justamente a necessidade de ter esse território, dizendo, bom, impedir que um crime desse tipo aconteça novamente na Europa. Né? Enfim, vão se ter essas relações. Em 1947 vai ser feito o plano de partilha, na qual a maior parte do território vai ser destinada ao povo judeu, que na época era uma minoria na região, e a menor parte do território vai ser destinada ao povo árabe palestino que lá vivia, se estabelecendo a partilha do território em dois estados, o Estado palestino e o Estado de Israel. Em 1948, né, vai ser fundado propriamente o Estado de Israel, que vai se estabelecer através de uma guerra de independência, na qual, nessa guerra, vai ser feita a grande expropriação das terras dos palestinos, a grande tomada de suas casas e suas terras, que posteriormente vai ser chamado, né, pelos palestinos de Nakba, justamente a tragédia do povo palestino, quando eles vão ser expulsos de suas terras. Bom, após esse período, né, o Estado de Israel é constituído, nunca houve a constituição de um Estado palestino propriamente, isso não foi de interesse da época dos imperialistas, e Israel primeiramente, vai se constituir enquanto um protetorado do Reino Unido, mas logo em si, já voltando a essas origens do próprio mandato britânico na região, mas após isso vai se constituir enquanto um protetorado militar dos Estados Unidos, representando ali de fato, como os sionistas já colocavam no primeiro Congresso Mundial Sionista, de representar um baluarte do que eles chamavam de vanguarda da cultura contra o barbarismo, né, a barbárie da Ásia. Isso era um objetivo inicial já. E vão constituir de fato essa visão de que era um protetorado dos Estados Unidos na região. Bom, após, né, várias décadas, vão se desenvolver novas guerras, Israel vai cada vez mais e mais aprofundar o genocídio, o massacre contra o povo palestino, expulsando-os de suas terras. Vai travar inúmeras guerras com os países árabes da região, que tinham seus próprios interesses políticos, mas também tinham, né, alguns a defesa, né, dos árabes palestinos, justamente, né, para impedir aqueles massacres e genocídios.
e também vão tomar territórios, né, desses países, como, por exemplo, as colinas de Golã, da Síria. Bom, vai ter o desenvolvimento maior da resistência nacional da Palestina, primeiramente com grupos liderados inicialmente por grupos reformistas, sociais-democratas e também grupos marxistas, mas que esses não vão chegar a dirigir o processo, principalmente grupos reformistas como Al-Fatah. E a partir dos anos 90, né, vai se ter os acordos de Oslo, os tratados de paz, vai se ter também em 87 a Intifada, que basicamente vai trazer a constituição do que existe hoje. Né? Basicamente vai se ter a constituição da autoridade palestina após os acordos de Oslo, que não vão ser um novo Estado palestino, mas sim, como um companheiro me comentou, vai ser quem vai deter as chaves das prisões, né, dos palestinos, né, para reprimir inclusive os grupos armados lá que combatiam Israel. E basicamente essa conformação, né, atualmente, a Palestina hoje basicamente reside na faixa de Gaza e na Cisjordânia, para além de todo o povo que foi exilado, né, que vive em diversas partes do mundo, inclusive com uma grande comunidade no Brasil, e o Estado de Israel ocupando lá a maior parte daquela região. Em resumo histórico, é basicamente isso que aconteceu nessa Constituição de Estado, hoje já constituindo de fato um Estado de apartheid, um Estado de segregacionistas, né? Inclusive saiu recentemente a notícia de que Israel estava mandando prender os árabes palestinos de dentro de Israel, que porventura tivessem curtido algo relacionado a Palestina nas redes sociais, ou seja, é de fato ali uma relação bem asquerosa, né, como a gente pode ver. E essa foi a Constituição do Estado de Israel. Né? Muito obrigada pela explicação, companheiro. Inclusive, eu vou ler aqui alguns dos comentários. Os nossos espectadores estão enviando saudações ao companheiro, mandam saudações de Nova Democracia para o companheiro. O pessoal está muito contente de ver você aqui no nosso canal, contribuindo para a nossa live. A Daniela Miranda, ela diz que a Palestina é livre. O Jaber, aqui de São Luís do Maranhão, que é o filho de pai palestino, um grande combatente da OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina. O Piort, ele fala que o Churchill tem um texto de 1920 muito importante de como se deveria usar o sionismo para desradicalizar as minorias judaicas de toda a Europa, né, que simpatizavam majoritariamente com os bolcheviques. Inclusive, esse vai ser um ponto para uma próxima pergunta que a gente vai introduzir já já. O Miguel Arcanjo diz que excelente explicação, é fundamental o conhecimento da história e calorosas saudações de Nova Democracia ao companheiro João Pedro. Então, a gente vê aqui os nossos companheiros, nossos espectadores enviando saudações calorosas. E partindo para a próxima pergunta, né? E eu falei que a pergunta do nosso o comentário do nosso espectador tinha a ver sobre a posição dos comunistas sobre a questão de Israel. A gente vê, inclusive, se criando muito debate. Aqui no programa A Propósito a gente já tratou disso, mas o companheiro pode trazer também, inclusive tratou no seu programa também, sobre a questão da posição dos comunistas sobre o Estado de Israel, sobre a questão da Palestina, do território palestino, se ele deve partir, se os comunistas defendem a via de 2 estados ou a de um estado só, a questão do Stalin também sobre a fundação do Estado de Israel. Se o companheiro puder trazer essas explicações também, vai elucidar bastante coisa aqui para os nossos espectadores e para a gente. Bom, primeiro, saudações também de Nova Democracia, todos os companheiros que estão aí nos ouvindo. Novamente, é um prazer muito grande estar aqui. Espero que estejam aproveitando aí, né, esse nosso programa. E, bom, falando então, né, sobre a questão da posição dos comunistas em torno do Estado de Israel, sobre a questão... Vou partir do ponto de vista histórico, e daí fica mais fácil de explicar historicamente como que essa concepção se desenvolveu. Bom, os comunistas, né, e na época propriamente que eu vou tratar desse debate, os marxistas, leninistas, né, particularmente ali na época de Lenin, das primeiras fases da Comintern e também do camarada Stalin, eles vão tratar da seguinte maneira. Primeiro, os bolcheviques sempre colocaram, né, os comunistas sempre colocaram muito claramente a rejeição ao antissemitismo, né, o combate duro, né, contra o antissemitismo, entendendo isso como uma parte do chauvinismo nacional, inclusive parte integrante do chauvinismo na Rússia, né, naquele contexto, e defendiam a autodeterminação do povo judeu, certo? Isso era uma questão muito colocada, né? O direito do povo judeu de ter um próprio território, de ter uma zona autônoma, né?
que eles pudessem se constituir, né, enquanto povo propriamente. Inclusive, na União Soviética, a gente teve um caso muito claro disso, que foi a criação do Oblast Autônomo Judaico, que era uma região dentro da União Soviética destinada para ser uma região autônoma dos judeus soviéticos, né? Então, isso era uma questão muito importante e foi tratado de uma maneira bastante concreta pelos comunistas, aqui tratando os comunistas soviéticos, né? Inclusive o grande combate que Stalin travou contra o antissemitismo, né? Tem várias cartas e documentos dele sobre isso. Uhum. E isso é uma questão fundamental, né? Tratar a defesa da autodeterminação do povo judeu, né? A gente tem que defender isso, entendendo como um princípio do marxismo-leninismo à época, né? Atualmente, marxismo-leninismo-maoísmo. Bom, mas os comunistas também sempre se opuseram ao sionismo. Sempre se opuseram. Isso é muito visível, inclusive na oposição da organização Bund, né, que existia na Rússia, que era uma organização sionista que apenas aceitava trabalhadores judeus. Se dizia um partido socialista, mas apenas aceitava trabalhadores judeus. Isso vai ter, inclusive, uma polêmica em relação ao Partido Comunista da Palestina, quando falarmos posteriormente, acredito que vamos falar sobre o movimento comunista da Palestina, vamos comentar sobre isso, mas sempre houve uma rejeição da Comintern, de Stalin, de todos os comunistas, em uma rejeição ao sionismo, entendendo justamente que representava os interesses da burguesia imperialista, e entendendo também que já havia, né, uma população, povos que habitavam a Palestina. Não fazia sentido colocar a colonização daquele território como se colocavam os sionistas, né, uma terra sem povo para um povo sem terra. Não, era uma terra com um povo. Né? Então havia essa rejeição. Bom, tem essa questão, se defendia, né, o território autônomo. Após a Segunda Guerra Mundial e em 1947, né, quando começa a surgir essa questão da criação, né, propriamente de um Estado judeu, a União Soviética, e o camarada Stalin defendia isso em seus textos, a colocação da construção, né, de um Estado único na Palestina, binacional, né, que comportasse tanto o povo judeu quanto o povo árabe. Isso foi uma proposição na época, isso era bastante colocado, tanto antes, né, desse período de 47 e propriamente na conferência nos debates que se desenvolveram ali na ONU sobre essa questão. Uhum. Entretanto, essa era uma posição muito complicada. Né? A gente deve lembrar que Stalin defendia, né, a posição da União Soviética, das repúblicas de democracia popular, e estava buscando ali barrar o imperialismo em todas as frentes do mundo. Então era uma negociação muito complicada. E a União Soviética, na época, colocou, bom, se a solução de um Estado não for mais possível, dado o desgaste das relações entre judeus e árabes na região, então nós aceitamos, né, nós colocamos a proposta de 2 Estados. Isso foi colocado na época. E foi, de fato, né, a proposta que acabou vigorando. É muito importante desmistificar isso, porque se coloca, não, a União Soviética só chegou lá defendendo a partilha do território. Não. A posição foi, defendemos um Estado único, mas posteriormente, caso isso não fosse possível, justamente pelo direito de autodeterminação do povo judeu, foi considerado que se deveria, né, constituir, então, a separação em 2 Estados. Havia essa expectativa, isso é muito visível, inclusive, nos documentos da época, que Israel se constituísse enquanto uma república de trabalhadores, como uma república de democracia popular, propriamente, justamente que não trouxesse a segregação que vinha com o sionismo. É uma perspectiva de ter um Estado de Israel só que sem sionismo. Mais ou menos isso que era colocado. Só que logo, poucos meses após, né, a constituição do Estado de Israel, a União Soviética já vai mudar a sua posição sobre isso, identificando que Israel se constituiu enquanto um Estado da burguesia, um Estado de uma burguesia lá que estava se desenvolvendo e que servia a burguesia imperialista. Isso já era colocado no jornal Pravda logo ali no final de 48. Então a mudança nessa posição, justamente de entender que aquela proposta de Israel se constituindo enquanto uma república, né, de democracia popular não aconteceu, e já essa mudança. Ainda havia caracterização, né, de que a guerra travada pelos países árabes contra Israel nesse início era justamente uma medida do imperialismo britânico na região, porque esses estados árabes todos eles eram protetorados militares britânicos. Mas enfim, então há essa mudança. E desde lá para cá, né, os comunistas eles sempre têm a posição de que não é mais possível, não é mais cabível colocar a solução de 2 estados. Né? A solução de 2 estados, na verdade, ela representa justamente a subjugação nacional da causa palestina, justamente abdicar do território que historicamente era dos palestinos, das pessoas que ali moravam, e legitimar a colonização que lá se estabeleceu, né? Toda a relação de segregação. Hoje se coloca fundamentalmente, né, principalmente, a derrota militar, política
do Estado de Israel, né, frente à resistência nacional da Palestina, como uma questão fundamental para que isso se resolva. E nunca cheguei a ver documentos mais explícitos sobre isso, não me lembro, pelo menos, mas se defende justamente a ideia que a União Soviética já colocava, né? A ideia de um Estado binacional, um Estado da Palestina, que comportem todos aqueles povos e etnias que lá vivem. Inclusive os judeus palestinos, que posteriormente foram segregados pelos judeus israelenses dentro de Israel. Isso é uma outra história, mas é muito interessante ver que, inclusive, teve luta armada de judeus palestinos contra judeus israelenses, ali pelos Sim. anos 70 e 70. Mas, enfim, essa é a posição, né, que hoje os marxistas colocam como sendo primeiro, historicamente, né, a rejeição do sionismo e, ao mesmo tempo, a defesa da autodeterminação dos povos, e a necessidade da derrota política e militar do Estado de Israel e a constituição, né, de um único Estado ali da Palestina. Muito obrigada por responder essa questão, companheiro. Inclusive, só trazendo aqui novamente alguns comentários dos nossos espectadores, inclusive saudar os nossos espectadores que estão sempre aqui conosco, a gente vê os nomes se repetindo porque tem acompanhado, e isso nos enche, na verdade, de felicidade. O Rodriem, ele diz que, lembrando que entre 1922 em 1946, a população judaica na Palestina cresceu em 625%, com as imigrações de judeus europeus e yanquis para lá, bem como você acabou de colocar mesmo, né, companheiro? E o Miguel Arcanjo de Oliveira também coloca que sairemos da live com mais conhecimento, isso é um fato inegável, de fato. O Rodriem também fala que, em comparação à população muçulmana, cresceu 121% no mesmo período. O Mohamed Khalifa falou saudações, é um companheiro palestino que tem acompanhado aqui o nosso programa. Saudações, companheiro. Luiz Gonzaga também fala que o presidente Mao Tse-tung sempre apoiou o povo palestino. Saudações ao companheiro também, que a gente sempre vê aqui. Então a gente vê o companheiro Magrão também, saudações de Nova Democracia. O Manuel Nascimento vem com uma pergunta. Aí, companheiro, você pode responder quando você quiser também. E ele pergunta o seguinte: companheiros, vejo muitos militantes do PSOL e outros trotskistas acusando a União Soviética de ter armado os sionistas em 1948. Isso procede? E aí o companheiro pode responder agora ou no final da nossa entrevista. Uhum. Sobre essa questão, eu já dei uma pesquisada, eu nunca achei fontes primárias que comprovassem ela, então o que eu estou falando aqui é baseado em suposições, eu não sei se isso realmente aconteceu. O que é afirmado é que a União Soviética, através da Tchecoslováquia, enviou armas a Israel. Como eu falei, esse envio de armas, que eu falei, eu não tenho certeza se aconteceu, mas é colocado, ele partia do ponto de vista, na época, de que havia a possibilidade de Israel se constituir enquanto uma república de democracia popular, e na análise que a União Soviética fez à época de que os estados árabes que estavam se opondo a Israel eram semicolônias da Inglaterra, e que, na verdade, apoiar Israel naquele sentido seria um combate ao imperialismo britânico. Posteriormente, se verificou que de fato não foi isso que aconteceu, né? Israel não se tornou uma república de democracia popular, e a própria defesa da causa palestina vai ser adotada pelos países árabes, né? Mesmo estando em situações semicoloniais. Mas se aconteceu, não sei afirmar se aconteceu, mas se aconteceu, foi partindo dessa perspectiva. Até porque isso só é afirmado que isso aconteceu em 1948, justamente naqueles primeiros conflitos. E, posteriormente, como eu falei, logo no final de 48 já vai haver a retificação, né, a colocação de que Israel não se tornou uma república de democracia popular, Israel se tornou um país, uma semicolônia de países imperialistas. Sobre a questão do presidente Mao Tse-tung, né? Atualmente, essa análise do presidente Mao é muito importante, porque, bom, é importante entender, né, que a principal contradição da Palestina hoje, como colocam os marxistas, é justamente a contradição de todas as massas, né, de todo o povo palestino contra o agressor sionista de Israel, sendo esta, né, uma expressão particular da contradição geral, que é a contradição entre massas, né, semicolônias contra imperialismo, justamente por Israel ser uma semicolônia, mas ser um protetorado militar dos Estados Unidos, que representa os interesses da burguesia, particularmente, né, principalmente a burguesia yankee na região. Então, entendendo dessa maneira,
o presidente Mao vai colocar que não se tratava de uma causa unicamente palestina, mas ele vai colocar a necessidade de se formar uma frente única anti-sionista de todo o povo árabe. Então, inclusive, ele falava, né, em seus debates, em suas lutas com Yasser Arafat, a ALP, ele Uhum. falava, quando vocês planificarem suas ações, abram um mapa de todo o Oriente Médio. Porque isso não é uma luta unicamente do povo palestino, não é apenas dos 2 milhões de palestinos, como Mal colocava na época, mas sim de 100 milhões de árabes. Então, muito importante, né, trazer essa questão de entender que atualmente se entende dessa maneira, né, enquanto uma contradição contra o imperialismo, sendo, Sim. portanto, essa principal contradição da Palestina, e da necessidade de unificação de todo o povo árabe, não só, né, do povo palestino propriamente. Apenas esse adendo aí que eu queria colocar. Não, isso que você colocou é muito importante, companheiro. E só também fazer um breve adendo em relação à nossa a imagem, as imagens que a gente passou agora da Palestina, que próximo de Ramallah, combatentes ali da resistência nacional palestina e as massas incendiaram o território ocupado de Pissagot, na Cisjordânia. Então a gente vê que, correspondendo, né, ao chamado feito pela Abu Obeida ontem, as massas na Cisjordânia têm intensificado ali os confrontos concomitantemente ao que tem acontecido também na faixa de Gaza. Então, a gente vê que realmente a resistência tem atuado ali nessas duas frentes, tal como o inimigo também. E foi muito importante você trazer, companheiro, esse seu último comentário, porque ainda falando sobre a questão dos comunistas, a gente queria que você explicitasse e explicasse aqui pra gente sobre a questão do movimento comunista da Palestina. Bom, sobre o movimento comunista da Palestina, eu tenho que dar 2 adendos por causa disso, porque em relação ao último tópico, né, só queria deixar um agradecimento para o companheiro Daniel Victor, que me ajudou a encontrar essa citação do Právida que eu havia mencionado, porque eu não achei ela em lugar nenhum, mas ele conseguiu me ajudar a encontrar. E, então, agradecer ao companheiro por me ajudar nessa questão. E em relação a essa questão do movimento comunista palestino, eu não tenho tanto conhecimento sobre essa área, mas eu questionei um companheiro Caio, né, um companheiro Caio do coletivo Sanud, né, coletivo aí da Juventude Palestina, muito importante hoje na divulgação dessas notícias, e ele me orientou sobre como eu poderia abordar essa questão. Então, tudo que eu trouxer aqui, os méritos são do Caio, e se eu errar alguma coisa, o erro é todo meu. Então, só para esclarecer isso, mas vamos comentar então sobre essa questão. Bom, em relação ao movimento comunista da Palestina, é uma situação bem complexa de analisar, justamente porque lá há uma fragmentação muito grande em torno dos movimentos lá, do movimento comunista propriamente, né, e do movimento popular lá que se desenvolve. São várias linhas políticas, várias cisões que houveram, então é um pouco complicado de analisar. Alguns fatos interessantes que é importante trazer é entender que um dos primeiros movimentos que lá surgiu foi o que era chamado, não sei se era exatamente esse termo, porque havia algumas distinções, mas o assim chamado Partido Comunista da Palestina, né, a seção internacional, seção palestina da Internacional Comunista, lá na região da Palestina, que vai ser fundada ali em final dos anos 10 e início dos anos 20. Esse partido, ele não foi aceito na Comintern por um motivo bastante interessante. Ele era formado apenas de judeus que estavam migrando para a Palestina, portanto colonos ali, e eles advogavam o sionismo. Então, como eu tinha comentado, né, a Comintern não aceitava o sionismo, Uhum. então a Comintern colocou que, primeiro, vocês têm que aceitar as grandes massas de sua nação, né, então propriamente as massas árabes palestinas, que eram a imensa maioria, e vocês devem abandonar o sionismo, porque o sionismo não é uma ideologia compatível, né, com o marxismo-leninismo à época. E, bom, isso vai ser feito, né, então vão ter algumas cisões, mas no fundamental vai ter essa aceitação, né, dos árabes palestinos, o assim chamado Partido Comunista da Palestina. Mas o fato que aconteceu é que, logo após o fim da Comintern, em 43, esse partido vai expulsar os árabes palestinos que lá estavam. Né? Esse partido que era dirigido por judeus sionistas, depois deixaram de ser sionistas, mas após o fim da Comintern e essa obrigação que impõe a esse partido, eles vão expulsar esses árabes, que inclusive vão formar outro partido, né, para representar suas causas, e aí vão ter várias cisões. Né? Uma coisa que fica já patente nessa época é que nunca houve a possibilidade, nunca aconteceu de fato a constituição de um partido comunista à época, né, marxista-leninista,
na Palestina, né? Sempre houveram esse problema, né? Principalmente ali quando era formado por judeus sionistas, da aceitação do sionismo, né? Da não compreensão, né? Do marxismo-leninismo propriamente, e também, né, posteriormente, desses árabes que saíram dos movimentos que foram se desenvolvendo. Ao que tudo indica, eles vão ser várias cisões, como eu falei, mas eles não vão chegar a se constituir de tal maneira, né? Bom, passando nesse período, a gente vai ter, né, justamente com a ascensão e o desenvolvimento da resistência nacional da Palestina, justamente a formação de grupos que se afirmavam marxistas, sendo o principal desses, o mais conhecido, a FPLP, né? a, a Frente Popular pela Libertação da Palestina. Esse partido, né, dirigido inicialmente por George Habash, né, ele vai se afirmar como marxista-leninista, e é muito visível na época, ainda que esse partido tenha tido relações com parte da União Soviética, tenha tido ali, não tenha de fato assimilado ideologicamente de uma maneira profunda o que era o assim chamado na época pensamento Mao Tse Tung, mas eles vão ter muita influência, isso é inegável, eles vão ter muita influência do pensamento Mao Tse Tung. Nas suas declarações eles citam bastante, né, o presidente Mao Tse Tung, e vai ser, né, uma das grandes chaves para eles compreenderem justamente a guerra de libertação nacional da Palestina. Inclusive, né, com a sua análise materialista sobre a realidade palestina muito certeira, que inclusive até hoje é válida. Eles colocavam, né, como principal inimigo sendo o imperialismo, através do agressor sionista. Mas além disso, né, além do imperialismo, né, eles colocavam além disso o imperialismo yankee e, inclusive, lacaios da grande burguesia ali dos territórios árabes que se beneficiavam do sionismo. Né? A gente tem que entender, inclusive a gente pode falar disso posteriormente, que setores da burguesia, né, há a tendência de que a burguesia apoie a resistência nacional contra o imperialismo, mas setores não irão apoiar, e isso eles já apontavam já na época. Então foi uma análise muito certeira que eles trouxeram, e travaram heróicos combates. Assim, a FPLP tem uma grande história, né? Ela teve algumas cisões, ela teve a cisão lá do Frente Democrático pela Libertação da Palestina e a Frente Popular de Libertação da Palestina Comando Geral. Eu não cheguei a especificar quais eram as diferenças entre elas, quais eram mais à direita e quais eram mais à esquerda, mas foi um grupo muito importante que até hoje exerce um papel muito importante. Né? Bom, como está hoje, né? A boa parte desses grupos ainda existem após algumas cisões, aquele antigo Partido Comunista da Palestina, que havia sido formado lá nos anos 20 e tal, atualmente ele se converteu até onde eu tinha entendido num partido reformista, então mais ou menos o que o PPS virou aqui no Brasil, eles viraram o PPS lá da Palestina. Mas vários grupos, né, que ainda se reivindicam marxistas-leninistas, né, eles ainda atuam como parte da resistência nacional. E isso é o principal, né? Entender a FPLP, principalmente, como um grupo que ainda é um grupo atuante, é um grupo forte na resistência nacional palestina, que inclusive faz frente única, né? Integra a sua frente de unidade e luta, junto com os setores que atualmente são dirigidos pela burguesia, mas que são setores mais avançados em termos estratégicos e militares, como o grupo da resistência islâmica, né? Ou propriamente o Hamas. Então, inclusive, conclamaram, né, para exercer os combates durante a tempestade de Al-Aqsa. Então, são grupos muito importantes, mas fica pendente da constituição de um partido comunista. Né? De onde eu estudei, de onde eu verifiquei, e pelo que inclusive eu conversei com o companheiro Caio, não houve até hoje a constituição, já na época, enquanto um partido comunista marxista-leninista, e atualmente, né, um partido comunista marxista-leninista maoísta, né, entendendo hoje o maoísmo como a terceira etapa de desenvolvimento do marxismo. Com certeza travam-se lutas em torno disso, né, pela melhor compreensão do marxismo e por reconstituir o partido, mas atualmente são forças beligerantes, né, que têm uma grande justeza, né, na sua causa e que atuam na resistência nacional sem, entretanto, formar, né, esse passo além na direção proletária da luta de libertação nacional. Foi isso, né, que eu tinha para trazer sobre o movimento comunista da Palestina, é até onde eu consegui compreender ali daquelas dinâmicas políticas. Muito obrigada pela sua resposta, companheiro. E pegando o gancho, né, dessa contextualização de como se dá o movimento comunista ali na Palestina, e os grupos que, enfim, fragmentaram desse movimento, a última pergunta que a gente traz aqui para você no nosso programa é sobre a necessidade da direção proletária na luta de libertação nacional da Palestina,
tendo em vista que hoje os grupos que compõem as forças que compõem, né, a Resistência Nacional Palestina, como você bem colocou já no finalzinho da sua última fala, são compostos por grupos de diversas matizes, né, mas que têm ali lutado unidos pela libertação nacional. Aí, se você pudesse pontuar sobre essa questão. Ótimo. Bom, só então trazendo uma contextualização sobre, né, de fato, hoje, os principais grupos, né, da resistência nacional, e principalmente colocar aí o Hamas, eles são grupos dirigidos, né, pela média burguesia, pela chamada burguesia nacional, e por setores da grande burguesia. Né? Isso fica muito visível, inclusive. Eu até mencionei na minha live, né, o Hamas ele tinha uma declaração econômica que falava justamente de atrair capital estrangeiro para a Palestina, né, durante a sua vitória nas eleições de 2006. Então é um grupo que traz essas questões, né, é um grupo que representa esses setores, mas que atualmente é o grupo mais avançado, né, na resistência palestina, entendendo ele como o que mais trava combates, né, contra o imperialismo e o que maior possui base de massas. Isso é muito visível, né? Uhum. E ressaltando sempre combater as mentiras, né? Apesar do Hamas ter uma ideologia reacionária, não é motivo disso para espalhar mentiras de que, enfim, sobre o grupo, né? Tratar como demonizar o grupo propriamente, não é essa questão, é entender justamente como atualmente o grupo mais avançado. Mas qual que é o problema? Nós devemos, né, entendendo que os marxistas, os comunistas devem apoiar, né, a resistência nacional e esses grupos, inclusive, mas entendendo que só isso não é o suficiente. Por quê? Porque a resistência nacional dirigida pela burguesia, o máximo que ela pode fazer é vencer, né, a guerra de libertação nacional. Pode acontecer como aconteceu, por exemplo, na guerra de libertação nacional do Afeganistão, né, que a resistência Sim. nacional efetivamente venceu. Mas qual que é o problema? Isso não é o suficiente porque, ainda que se resolva, né, a contradição contra o invasor, caso a burguesia continue dirigindo esse processo, primeiro, há dois problemas. Primeiro, há o risco de que a burguesia capitule. Então, há, né, sempre a tendência, como o Mal colocava, né, da burguesia capitular frente à luta em determinadas etapas do processo. Isso pode acontecer também. Uhum. Mas, para além disso, caso haja vitória, há o problema de que a Palestina vai se formar como uma semicolônia, efetivamente. Né? Estando sob a direção da burguesia, vai se conformar enquanto uma semicolônia, inclusive, né, representando os interesses da grande burguesia ali da região. Então, isso não é o suficiente. É necessário, né, que os marxistas, aqueles que defendem, né, o marxismo, o leninismo e atualmente o maoísmo lá na região, lutem por estar, primeiro, tendo essa assimilação ideológica, compreendendo ideologicamente, né, o marxismo, e constituindo, né, reconstituindo, né, aliás, lá, constituindo, né, o Partido Comunista, justamente para lutar pela direção da resistência nacional, de lutar pela direção da luta lá desenvolvida, entendendo que apenas com uma revolução de nova democracia ininterrupta ao socialismo é possível se estabelecer a total libertação dos países de terceiro mundo, né? Entendendo, né, a revolução de nova democracia, né, representando justamente esse rompimento tanto com os laços semicoloniais ou coloniais e semifeudais da região, né, e já estabelecendo logo em seguida a luta pela construção do socialismo. Apenas com isso é possível garantir efetivamente a independência nacional, para além unicamente, né, da expulsão do invasor. Então, retomando, né, entender a importância de se defender a resistência nacional palestina como um todo, né, não é hora de ficar, mas eu discordo por causa disso. Não, não, tem que se defender justamente pela Uhum. luta que é travada, mas defender a necessidade, né, de que isso não é suficiente. Né? É necessário travar uma luta para que de fato se torne, né, uma luta de nova democracia, né, uma frente única revolucionária com partido, com exército, para se conduzir lá à guerra e se construir propriamente, né, a nova democracia ininterrupta, o socialismo, para se atingir a real libertação da Palestina. Esse é o entendimento, né, que se deve ter. Companheiro, a gente agradece muito a sua participação aqui no nosso programa. Foi uma honra poder recebê-lo e todas as perguntas que você respondeu aqui, com certeza, tal como o nosso espectador colocou, acrescentaram muito na gente para compreender o que está acontecendo agora na Palestina. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite de participar no nosso programa hoje e abrir para você se despedir dos nossos espectadores. Bom, novamente saudações de nova democracia, né? Novamente falar, a honra é toda minha, eu que agradeço por isso, para mim é bastante importante, é, justamente pelo papel, né, que o jornal Nova Democracia exerce hoje no Brasil, esse papel tão importante, então com certeza
É uma honra para mim estar aqui conversando com os companheiros. Saudar também aí os companheiros do chat, todo o público que está nos assistindo, né? Entendendo, né, sempre a necessidade de estar defendendo a causa palestina, né? Defendendo, né, sem receio, sem ressalvas quanto a mas eu não gosto de fulano, ciclano de tal grupo. Não, atualmente essa luta que está em curso é uma das mais importantes que estão sendo travadas no mundo, né? E combater o genocídio palestino, combater esse cada vez mais massacres, né, que inclusive a companheira vem mostrando aí magistralmente, diariamente, combater tudo isso, né, denunciar isso, defender a causa palestina é de fundamental importância. Então, saudar novamente os companheiros. Convido-os a todos a estarem se inscrevendo e acompanhando o canal Rompendo com Velhas Ideias, né? Inclusive, caso tenham interesse, assistir lá o corte da live que eu fiz sobre a Palestina, que vai trazer é, um panorama mais aprofundadamente, né, do que a gente tem o espaço aqui para tratar. E convido a todos aí, claro, estarem acompanhando ambos os canais. Então, muito obrigado novamente pela recepção e saudações. Até mais. Muito obrigada, companheiro. Saudações. E, pessoal, se inscrevam no canal do nosso companheiro.